Olha só, convidados por presidentes de partidos de oposição a discutir a unificação de pedidos de impeachment e a elaboração, de um super pedido contra Jair Bolsonaro, Alexandre Frota e Joyce Hasselmann querem colaborar. Tanto os oposicionistas como os deputados dizem se tratar de iniciativa que, por ser supra-ideológica, tende a ganhar força. Mencionado nas reuniões dos oposicionistas, Kim Kataguiri diz que topa participar e que recebe a iniciativa com bons olhos, mas que ainda não foi chamado. O encontro está marcado para sexta-feira, segundo a Folha. Presidentes do PSOL, PT, PCdoB, PDT, PSB, Rede, UP, PV e Cidadania têm liderado as discussões. Trago antes para a gente uma afirmação do Frota aqui, entre aspas, ele diz que afirmou Frota assim: ele disse que só Deus tira ele de lá, nós vamos ajudar a Deus. Se referindo ao presidente, é uma fala do presidente, é claro. E na terça, o ministro da Defesa, Walter Braga Neto, defendeu que o país esteja unido contra qualquer iniciativa de desestabilização entre os poderes da República. Vamos acompanhar esse trecho aí. O momento requer um maior esforço de união nacional, com foco no combate à pandemia e no apoio à vacinação. Hoje, o país precisa estar unido contra qualquer tipo de iniciativa de desestabilização institucional que altere o equilíbrio entre os poderes e prejudique a prosperidade do Brasil. Enganam-se aqueles que acreditam estarmos sobre um terreno fértil para iniciativas que possam colocar em risco a liberdade conquistada por nossa nação. É preciso respeitar o rito democrático e o projeto escolhido pela maioria dos brasileiros para conduzir os destinos do país. Augusto Nunes. Olha, você soma esses 3 deputados aqui mencionados e o resultado é 0. Então eu vou entregar o meu tempo a vocês, porque nenhum deles vai continuar no Congresso na próxima eleição. Eles serão todos deputados de um mandato só. Então eles podem dizer qualquer coisa, até a meu favor aí, que eu prefiro ignorar. E olha, eu passo para você, Ana Paula, lembrando que a gente acompanhou a fala do ministro da Defesa sobre o assunto, o ministro Walter Braga Neto, pedindo que o país esteja unido, né? E que não tenha essa desestabilização entre poderes da República, Ana. Olha, Adriana, eu vou votar com o relator, mestre Augusto Nunes. Eu acho que qualquer pessoa que se alia e ao PT exatamente por picuinhas políticas e não discordâncias propositivas que possam sugerir algum caminho do verdadeiro progresso no Brasil, a gente tem que seguir o barco e nem perder nem saliva e nem tempo com esse pessoal. Zé Maria Trindade. Olha, eu vou fazer aqui uma radiografia desse discurso, que trata-se de um discurso, não é uma decisão e não é uma defesa séria e nem honesta intelectualmente essa história de impeachment. Então, a radiografia é a seguinte: existem ali 64 pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. E são pedidos apresentados por pessoas que não representam absolutamente nada. São alguns, inclusive, que o presidente anterior, Rodrigo Maia, despachou por inépcia, né? E ficaram alguns. Então, pelo menos 2 ali da Ordem dos Advogados do Brasil, 2 do PT, do PSOL, enfim, mas são requerimentos para fazer política e fazer manchetes. Ninguém no Congresso Nacional quer, sinceramente, o impeachment do presidente Bolsonaro e nem o início do processo. Em primeiro lugar, porque não há um crime. Para se fazer um impeachment é preciso um crime de responsabilidade e não há. Segundo lugar, não há apoio na sociedade. O impeachment contra um presidente legalmente eleito sem apoio da sociedade é suicídio político, né? E não há isso. E em terceiro lugar, não há votos na Câmara e no Senado Federal. Simplesmente isso, não há votos. Então não adianta o presidente, eu até acho que o presidente tinha que despachar, jogar isso no plenário e rejeitar logo de cara, porque não há votos, e isso fortalece o presidente Jair Bolsonaro e acaba com esse debate ridículo, só de manchete, e não há a intenção. Olha, gente, pode acreditar, não há nada no horizonte que indique isso. O Alexandre Frota tem que conversar primeiro com o PSDB, que não quer o impeachment. Ontem mesmo,
eu conversei com o líder do PSDB no Senado, o senador Isalci Lucas, e ele me disse com todas as letras, não existe isso, Zé Maria, não há essa possibilidade, principalmente porque nós temos que tocar a vida. A democracia não suporta estas ignorâncias e esses solavancos desnecessários. Quer dizer, o impeachment do Collor, o impeachment da Dilma e agora o impeachment de outro, não pode. Isso não pode ser, de certa forma, naturalizado. Isso é um remédio da democracia, sim, está na Constituição, mas é um remédio amargo para o último caso. Isso não é vacina, é um remédio para o último caso. Eu quase me esqueço de falar aqui que o impeachment se baseia em um vice-presidente que faça aquele trabalho de conspiração, um vice-presidente conspirador. E o general Hamilton Mourão não é um vice-presidente conspirador e não aceita conversar sobre esse assunto com líderes, segundo alguns já me informaram. Dizem que quando toca nessa possibilidade, tocavam, que houve um momento, agora nem isso mais é tocado, que ele não dá a menor entrada e não dá a menor possibilidade. Agora, Adriana, para concluir, eu escuto aqui de líderes o seguinte, ninguém que fez impeachment, né, se saiu bem até agora. O impeachment do Collor, o PT fez o impeachment e se saiu mal na eleição. E agora quem fez o impeachment da Dilma, por exemplo, o PSDB, entendeu que colocaria o Michel Temer na presidência, 2 anos ali, se daria bem na economia, a economia deslancha e isso acabou acontecendo porque o Michel Temer entrou, foi um momento necessário, entrou, tirou o Brasil do caminho para o brejo, que ia a passos largos, né? E que o PSDB entraria e ganharia a eleição. Não foi nem para o segundo turno. Então, não se pode adotar a política do impeachment como política de campanha eleitoral. Isso já está comprovado que não funciona, porque o povo não é bobo. Então, só resumindo, Adriana, não há no horizonte nem uma proposta séria de impeachment no Congresso. Quem apresenta o requerimento não quer levar adiante o processo. É só para atrair manchetes.